Irmãos, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta noite. Eu disse para o Augustus e para o reverendo Francisco que esses dias vão ser dias de muitas emoções, porque quando eu encontro ex-alunos que já estão há 37 anos no ministério, aqui, continuando sendo fiel, 37, 36, 35, 30, que o Senhor tem sustentado, e agora estão ministrando como colegas nossos, do outro lado da rua como do outro lado do mundo, me traz muitas emoções mesmo. Em janeiro deste ano eu completei 42 anos de ordenação ao Sagrado Ministério. Pastor Francisco já está com 65 anos de ordenação ao Sagrado Ministério. Reverendo Augusto já está com 35 anos também. Roberto 55, não. Mas quando eu canto aquele hino, muitas vezes, quantos que corriam bem, de longe agora estão, outros seguem que também sem amor e frio estão. Quero dizer aos irmãos que é só pela graça de Deus e pelos meios de graça que o Senhor nos deu. E esses meios de graça que o Senhor nos deu para nos conservar pelo seu poder no ministério são fundamentais, indispensáveis na vida de qualquer um de nós. Não somente da liderança dos obreiros, mas de qualquer crente no Senhor Jesus. E antes de eu ler o texto da nossa exposição nesta noite, eu gostaria apenas, quando eu penso nos 42 anos de ministério que tem passado, que está passando, eu lembro de pelo menos 5 coisas, 5 princípios, 5 exemplos no ministério de Jesus e dos apóstolos, que eu oro todos os dias: ó Senhor, ajuda-me a usar esses meios todos os dias. Nós vamos ler a palavra de Deus porque um desses meios para nós nos conservarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma, é a meditação diária na palavra de Deus. É ouvir Deus. Eu preguei domingo à noite aqui na primeira igreja presbiteriana. É ouvir Deus. Vocês leem o livro de Deuteronômio, muitas vezes o Moisés fala sobre ouvir a voz de Deus, ouçam a voz de Deus. E o que ele se refere é o seguinte: leiam o livro da lei. É assim que nós ouvimos a voz de Deus. Ou seja, meditando nas Escrituras todos os dias, não porque você tem que pregar, mas porque você tem que se alimentar. Indispensável. Eu oro que todos vocês aqui tenham esse compromisso sério e diário de meditar de uma forma sistemática e séria diariamente na palavra de Deus. Ouçam Deus todos os dias. Um colega meu lá nos Estados Unidos dizia assim: Elias, Sr. João, pai, a maior motivação, das maiores motivações que eu tenho, a maior motivação que eu tenho para levar os meus filhos a aprender a ler, é que eles aprendam a ler para ouvir Deus.
Não existe outra motivação maior para nós aprendermos, a irmos à escola para aprendermos a ler, senão ouvir Deus. Quando nós ouvimos Deus, nós honramos pai e mãe, nós estudamos mais, nós nos envolvemos em pesquisas, nós evangelizamos, nós amamos o povo de Deus. É ouvir Deus. A segunda coisa é falar com Deus. Uma nota de rodapé, eu sempre digo com meus alunos lá no seminário, um dos problemas que vocês têm aqui, durante o tempo de seminário, é o seguinte: é que vocês aprendem a meditar em comentários e ler a Bíblia quando dá. Meditem nas Escrituras e leiam os comentários, para que você possa usufruir daquilo que Deus tem colocado no coração daqueles que escrevem. Mas não meditem nos comentários, meditem nas Escrituras. Terceira coisa que eu digo, pessoal, é fazer o Senhor Jesus conhecido. É ouvir Deus, falar com Deus e falar sobre Deus. Evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, diariamente e consistentemente. Eu não estou ainda na minha introdução, irmãos. Eu perguntei ao Gerias quanto tempo nós íamos ter. Ele disse, eu levei um pessoal aí para jantar e disse, olha, vocês comem muito cuscuz e muito ovo, porque hoje tem 2 paraibanos pregando. Pelo menos eu tenho uns 2 para ficar aqui até meia-noite. Minha esposa e eu, nós oramos todos os dias, Senhor, dá-me a oportunidade hoje de falar de Jesus para alguém que não conhece Jesus ainda, seja lá onde eu estiver, e se for crente que eu possa encorajá-lo, falar de Jesus, fazer discípulos, por ensinar pessoas sobre a palavra, daquilo que você ouviu de Jesus, daquilo que você falou com Jesus. Mas a quarta coisa que eu vou dizer rapidamente aqui para os irmãos é que os irmãos não esqueçam a centralidade da igreja. A igreja não é simplesmente o povo de Deus. A Bíblia coloca dessa maneira tanto no Velho como no Novo Testamento. É o povo santo de Deus. E santo não somente no sentido de ser separado por Deus, mas no sentido de ser como Deus. Ele é santo. É o povo de Deus. E eu não vou fazer essa preleção sobre a questão da igreja aqui, mas essa centralidade da pessoa de Deus, ou do povo de Deus, e vamos colocar assim, na comunhão dos santos. O reverendo Roberto Brasileiro pregou hoje sobre Filemão, e uma das coisas que Paulo fala a Filemão, é para receber Onésimo como irmão, ou seja, dentro da comunhão dos santos. A propósito, comunhão dos santos é um assunto muito sério na Escritura Sagrada, tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu vou dizer por quê. Eu não tenho tempo para entrar nos textos aqui, mas só para os irmãos entenderem sobre a questão da comunhão dos santos. Está lá no credo, lembram? Creio na comunhão dos santos. É um capítulo da confissão de fé de Westminster. Mas eu tenho observado que nós não falamos muito sobre a comunhão dos santos. Aliás, eu creio que dos 5 pontos que nós sempre falamos do calvinismo, Calvino não botou aqueles 5 pontos, está faltando um, que é a comunhão dos santos. Eu vou dizer por quê. Depois, se os irmãos fizeram o texto, venha falar comigo. Não existe perseverança dos santos fora da comunhão dos santos, segundo a Escritura Sagrada. Para perseverar, a perseveração dos santos depende da sua comunhão com os santos. João diz, se eles saíram é porque não eram dos nossos. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos é o seguinte, irmãos, ninguém pode ser crente e viver na comunhão dos santos através da internet. Nós precisamos da comunhão dos santos, olhar uns para os outros, ouvir uns dos outros, especialmente, como diz o escritor aos Hebreus, quanto mais quando nós vemos que o dia se aproxima. Tendo dito isto,
Eu gostaria de, nesta noite, falar sobre nós como obreiros, lembrando essas 4 coisas. Eu só esqueci a questão de contribuição, mas essa é outra coisa. Nós temos que investir o nosso bolso também. Gostaria de falar nesta noite que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 4. Eu vou ler sobre o início do ministério do Senhor Jesus, do início do ministério público do Senhor Jesus. Porque eu gostaria de falar nesta noite com os queridos irmãos sobre a geografia do obreiro. Eu não estou falando aqui sobre como é que eu sei que Deus me quer neste lugar, ou qual é o lugar que Deus quer que eu vá. Esse não é a minha questão aqui. A questão é, o que é que você faz, o que é que Deus espera de você no lugar que você está. Nesse momento aqui na igreja. Eu não quero saber nos seus passos o que faria Jesus. Primeiro, Jesus não vai me seguir, sou eu quem sigo Jesus. É nos passos de Jesus o que é que você faria? Essa que é a questão. Então vamos ler neste momento a palavra inspirada, inerrante, infalível, invencível, suficiente e eficiente de Deus. Mateus capítulo 4, início do ministério público do Senhor Jesus, versículos 12 a 17. Vamos ficar de pé. Eu queria que os irmãos não somente vissem a palavra, não somente ouvissem a palavra, mas eu queria que os irmãos sentissem a palavra e imaginassem a palavra. Não vou muito longe com a imaginação, mas pelo menos nós podemos imaginar um pouco aqui. A imaginação santificada. Vejam bem. Ouvindo, porém, Jesus, que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, o nome de uma cidade, não de uma mulher, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galileia dos gentios. O povo, o laos, para os que sabem grego, que jazia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Senhor, há maravilhas na tua palavra. Mas como o salmista, no Salmo 119, disse, há também coisas, mesmo como crentes no Senhor Jesus, há coisas nos nossos olhos que nos impedem de ver estas maravilhas. Portanto, nós te pedimos, ó Pai, orando no Salmo 119, Pai, em nome de Jesus, que prometeu estar conosco todos os dias, obrigado, Jesus, por estar aqui. Nós te pedimos que o teu Espírito possa desvendar, tirar a venda dos nossos olhos nesta noite, para que cada um de nós possa ver as maravilhas da tua lei. E pelo poder do teu Espírito obedecermos alegremente e imediatamente, para o louvor da tua glória, a edificação do teu povo e a salvação daqueles que ainda não te conhecem, do outro lado da rua como do outro lado do mundo. Te pedimos isto e esperamos em nome de Jesus. Podem sentar.
Irmãos, conserve as suas Bíblias abertas em Mateus capítulo 4, início do ministério do Senhor Jesus. E eu vou dividir a minha exposição nesse texto em 3 perguntas. Eu não sei como vocês estudam a palavra de Deus ou meditam na palavra de Deus. Eu medito estudando, lendo e fazendo perguntas e procurando a resposta na Escritura, ou no contexto, ou no texto, ou no contexto imediato, ou no contexto das Escrituras. Quando estava meditando nesse texto, 3 perguntas me vieram à mente imediatamente. Em primeiro lugar, no versículo 12: ouvindo, porém, Jesus que João Batista fora preso, retirou-se para a Galileia. E nos versículos 12 e 13, a primeira pergunta para mim foi: por que Jesus deixou Nazaré? Nós estamos falando aqui da geografia de Jesus. Por que Jesus saiu de Nazaré, daquele lugar, e veio para Cafarnaum? Por que Jesus deixou Nazaré? A segunda pergunta, que a resposta está nos versículos 14 a 16, é esta: para que Jesus foi morar em Cafarnaum? E a terceira pergunta para nós considerarmos nesta noite é: o que é que Jesus fez nesses lugares? Por que ele saiu e deixou Nazaré? Para que foi morar em Cafarnaum? E o que é que Jesus fez nesses lugares? E vocês veem a referência a muitos lugares aqui, porque todos os deslocamentos e todas as migrações de Jesus e todas as viagens de Jesus, toda a geografia do Senhor Jesus tinha a ver com a história da redenção. Então, em primeiro lugar, gostaria de estudar com os irmãos aqui sobre esta geografia de Jesus e o que é que tem a ver com a nossa geografia, Zuel. Desculpem, falando em línguas. E com a nossa geografia também. Em primeiro lugar, por que Jesus deixou Nazaré? E a resposta está, sem dúvida nenhuma, no versículo 12. Jesus deixou Nazaré porque soube que João Batista, seu precursor, que estava anunciando, fora preso. E agora chegou o momento de Jesus começar o seu ministério público. Em outras palavras, houve uma causa natural. Se você responder por que Jesus deixou Nazaré e foi para Cafarnaum, ele diz assim: porque ouviu que João Batista fora preso, a sua resposta está correta, mas a resposta está incompleta. Porque quando você começa a estudar a Escritura Sagrada, meditar nos Evangelhos, acompanhar o Senhor Jesus em oração, os irmãos vão perceber o seguinte: que tudo o que Jesus falou está registrado nas Escrituras, tudo o que Jesus pensou e que está registrado nas Escrituras, tudo o que Jesus fez, todos os movimentos de Jesus, todas as migrações do Senhor Jesus tinham a ver com a história da redenção. Então o Senhor Jesus nunca ia à beira-mar simplesmente para andar e pescar e para nadar. Quando você vê Jesus à beira-mar, você nunca vê Jesus fazendo Cooper. Você vê Jesus à beira-mar recrutando pessoas. Isso mudou a minha vida. Quando os irmãos leem as Escrituras e seguem Jesus, os irmãos vão observar que você tem um outro motivo para ir para a praia. E tem a ver com a história da redenção. Então a minha esposa gosta muito de andar. Quando nós estamos aqui, nós temos tempo, quando estamos lá em João Pessoa, de irmos à beira-mar. Ela gosta de andar, eu acompanho. Ela gosta de tomar o seu banho, mas algum tempo atrás, quando nós olhamos o Senhor Jesus, que todas as migrações dele, todos os deslocamentos dele tinham a ver com a história da redenção, que o Senhor Jesus nunca iria à beira-mar, simplesmente para ficar lá de papo para o ar. Nós começamos a orar: Senhor, como é que nós podemos agora usar a nossa ida à beira-mar, não somente para contemplar e se maravilhar com a obra da criação do Senhor, o mar e tudo o que existe, andar
Mas, Senhor, dá-nos a oportunidade hoje, e essa é a nossa oração. E nós andamos à beira-mar, conversando, orando com o Senhor, orando pelos nossos filhos, orando pelos nossos estudantes, orando pelo povo que nós conhecemos, povo que nós estamos evangelizando, e orando, ó Senhor, dá-nos a oportunidade à beira-mar de conversar com alguém aqui e falar de Jesus. Sem dúvida nenhuma, a causa natural foi essa, e a propósito, tudo que vai acontecer, geralmente na sua vida, especialmente na questão de migrações, de mudar de lugar, tem uma causa natural. Mas segundo a Escritura Sagrada, nós não devemos olhar simplesmente para a resposta da causa natural, baseada na causa natural, da perspectiva do momento imediato, da perspectiva humana, mas nós temos que considerar tudo o que acontece em nossas vidas, da perspectiva de Deus, para que nós possamos ter até certo ponto a resposta completa e não simplesmente uma resposta correta. Eu fico impressionado, porque Deus guiava todos os deslocamentos geográficos de Jesus com o propósito da redenção. E se você agora presta atenção a esse texto, há uma segunda razão por que ele saiu de Nazaré. E essa é a resposta completa agora. A segunda razão por que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum foi esta. Veja o versículo 19. Desculpem, o versículo 14. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Mais de 500 anos antes de Cristo, a geografia redentora dele já estava delineada pelo Senhor, pelo seu Pai. E Deus usa a causa natural para levar o seu filho àquilo que ele já tinha como propósito eterno. Nada na sua vida, meu querido irmão, por mais natural que seja a causa que você está pensando, existe outra causa redentora por trás de tudo. Não é simplesmente a resposta pela perspectiva humana da causa imediata, mas pela perspectiva eterna e redentora de Deus. Porque aquele saiu lá, porque esta era a vontade estabelecida e decretada pelo Pai, segundo os seus propósitos redentores. Tem tantas histórias na Bíblia, irmão. Todos os movimentos na Bíblia têm causas imediatas, com propósitos eternos, nos decretos de Deus. Vocês querem, por exemplo, conserva a Bíblia em Mateus 4. Eu podia ver Velho Testamento, Novo Testamento. Vem comigo tu Lucas capítulo 2, rapidamente. Lucas capítulo 2. Vocês sabem aqui, dos versículos 1 a 7, eu não vou ler os textos todos. Maria estava chegando aos 9 meses de gravidez. Eles estavam em Nazaré e Maria era para nascer aonde? Nascer não, Jesus era para nascer em Belém, o que significa que Maria tem que estar em Belém de Judeia. Estavam no norte, tinha que ir para o sul. E quando você lê esse texto aqui, você vê que houve uma causa natural para eles saírem de Nazaré para Belém. Houve uma causa natural, irmãos. José não chegou e disse assim: Maria, tu estás aqui quase nos 9 meses, esse menino pode nascer a qualquer instante, e esse menino é um Messias. Estou falando feito de nordestino, falando de José. E esse menino tem que nascer em Belém. Então vamos arrumar as coisas, vamos descer para Belém. A Bíblia não diz que José estava pensando assim, irmãos. Mas longe de Belém, o imperador romano, querendo contar toda a população do seu império, faz um decreto para que todos fossem de volta às suas famílias de origem, para serem contados nas suas cidades. E isso motivou o quê? José pegar Maria e descer para Belém. A causa natural, se vocês sabem, por que eles estavam descendo para Belém? Porque houve um decreto do rei, isso é a causa natural, mas não existem causas naturais no Deus sobrenatural. Não existe nada natural neste mundo, irmãos. A causa natural é essa. Você poderia, por que vocês estão indo para Belém? A mulher está grávida, por causa do decreto do rei. Não, irmãos. Essa é uma resposta correta, mas incompleta. A resposta completa seria:
Há muitos anos Deus decretou que o Messias, o seu filho, nasceria em Belém da Judeia. Tantas histórias da Escritura Sagrada. Eu queria dizer para os irmãos, somente quando nós começamos a viver e a viver por este contexto, quando nós começamos a considerar os detalhes das nossas vidas pela perspectiva de Deus, segundo a história da redenção, é quando nós começamos a viver de uma maneira de grande gozo. Pedro usa aquela expressão de alegria indizível. Essa é a expressão de Pedro. Alegria indizível. Mesmo quando as circunstâncias são de amarguras indescritíveis. Mas a alegria do Senhor está lá. A não ser que seja consequência de pecado. Você tem que se arrepender. Mas se é consequência de obediência, a amargura pode estar lá, mas o gozo do Senhor está no seu coração. Deixe-me dar mais um exemplo. Há um jovem na Bíblia que me impressiona muito. O nome dele é Zafanete Paneia. Vocês já ouviram falar de Zafanete Paneia? Quantos aqui já ouviram falar de Zafanete Paneia na Bíblia? Então tem muita gente que não ouviu e tem gente que disse que nunca viu esse nome na Bíblia. Zafanete Paneia é José. Esse foi o nome que Faraó lhe deu quando o colocou como príncipe no Egito. Quando vocês começam a estudar a história de José, é uma coisa impressionante. Porque no capítulo, eu sempre digo, José tem uns 5 P's na vida dele. Em Gênesis 37, vocês vão encontrar José onde, irmãos? No poço. Os irmãos colocam ele no poço. Mas Deus estava com José. Veja a geografia de José, irmão, no poço. Em Gênesis 39, vocês vão encontrar ele lá na casa de quem? De Potifar, como escravo. Mas Deus estava com José. No Egito agora, longe dos pais. No capítulo 40, vocês vão encontrar José onde? Na prisão. Esse é o terceiro P. Na prisão. Mas Deus estava com José. No capítulo 41, José tem 30 anos. E agora você encontra José onde? No palácio. Como príncipe do Egito. E no momento que ele assumiu essa posição, ele raspou o seu cabelo, se trajou como egípcio e recebeu um nome. Então quando você vê a Bíblia dizendo, e os irmãos de José foram lá e viram José, Moisés está falando que esse Zafanete Paneia é José. Então vai usar o nome de José. Não era que José era conhecido por José no Egito, ele era conhecido por Zafanete Paneia. Era esse o nome dele. Então quando os irmãos chegaram lá, eles viram Zafanete Paneia. Moisés coloca aqui, era José, mas eles não sabiam que era José. A propósito, ele falava na língua dos egípcios e usava inclusive um tradutor quando os irmãos falavam com ele, sem saber quem ele era. Eu sempre digo, você, como é que é bilíngue mesmo? Bilíngue é uma beleza. Eles falavam através de um tradutor. Até que chegou um dia, abra suas Bíblias em Gênesis 45. Gênesis 45. Abra suas Bíblias. Vejam bem, José foi para o Egito aos 17 anos, assumiu como príncipe do Egito aos 30 anos. Havia quantos anos que ele não via a família dele, irmãos? 13 anos. Houve 7 anos de fartura. Agora havia 20 anos que ele não tinha visto a sua família. É isso mesmo? Minha matemática está certa? 17, 30, 13 anos. Agora com mais 7. E agora é o segundo ano de fome. Havia 22 anos que José não via a sua família. E os seus irmãos pensavam que ele estava morto. Ele não reconheceria nem Benjamim se visse na rua. Chegou o momento. Agora eu queria que os irmãos lessem comigo. Olha lá, Gênesis 45. Quando vocês leiam, irmãos, a Bíblia, leiam em câmara lenta. Sintam isto. Saboreiem a palavra de Deus, porque ela é mais doce que o mel desse lado dos favos. Salmo 19. Vejam aqui. Então José, agora ele se apresenta pela segunda vez. Então trouxeram Benjamim. Os irmãos sabem da história.
E agora José vai se mostrar como provedor deles. E no final do livro de Gênesis, José é apresentado como profeta do Senhor. E vejam bem lá, Gênesis 45, vamos ler, olha lá. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou. Por favor, quando os irmãos leem a Bíblia, leiam com entusiasmo, porque tem pessoas que dizem assim. Então José, não se podendo conter mais diante de todos eles, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Bom, você tem que usar muita imaginação para ver esse quadro aqui. Mas o ponto é o seguinte: bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Agora os irmãos estão vendo um momento, vejam lá o momento. E levantou a voz em choro. Irmãos, as emoções aqui são altas. E você vai dizer, o que é que tem a ver com a geografia de José? Vou lhe dizer agora mesmo. Veja lá. De maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Agora você pode imaginar os irmãos, que loucura é essa? E disse a seus irmãos, que chamava essa pessoa de Zafanete Paneia: eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. O que é que eles pensaram, irmão? Só vai escapar aqui quem? Benjamim. Esse é o fim nosso. Oh, irmãos, quando nós vivemos não da perspectiva do que é a causa natural, mas da perspectiva das causas sobrenaturais de Deus, vejam como é que acontece. Versículo 4: disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E se achegaram, então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Pergunta: por que é que José estava no Egito? Porque esses irmãos maus, pecadores, ímpios, o venderam como escravo. Essa é a causa natural porque ele estava no Egito. Essa é a resposta correta, mas incompleta. Mas José vai lhe dar a resposta completa. Versículo 5: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveis havido vendido para aqui, novamente. Mas agora eu vou dar a resposta completa para vocês. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Vocês me venderam, esta é a maneira pela qual Deus me enviou. E o que José estava sabendo aqui, José sabia das profecias dadas a Abraão, que um dia eles iriam ao Egito. Ele agora sabia perfeitamente que Deus estava usando ele para o cumprimento daquela profecia. E Deus agora está usando José para que a semente continuasse, seus irmãos não morressem. Conservação da vida para José, se você continuar lendo até o capítulo 50 de Gênesis, tinha a ver não somente com a preservação do povo de Israel, mas com a semente que viria através desse povo. Então José não estava preocupado, estava pensando na teologia da prosperidade, mas o que motivava ele era a teologia da posteridade, da semente. Então, para José, meus queridos, as circunstâncias da vida, os lugares onde vocês estão, a questão é o que isso tem a ver, o que esse lugar tem a ver, o que esse movimento de Deus tem a ver na minha vida com a teologia da posteridade, com o Senhor Jesus. Eu digo isso porque está muito claro. Versículo 6, ele diz assim: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Esse é o ponto que eu vou demorar mais, eu vou correr nos outros, não se incomodem. Versículo 7: Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão. Não é só conservar a vida, mas a sucessão de vocês, a posteridade de vocês. Ele está pensando na semente da mulher, na semente de Abraão, que segundo Reis capítulo 7,
se tornaria a semente de Davi. Veja bem, assim, versículo 8 novamente, assim não fosse vós que me enviaste para cá, e sim Deus. Não desperdicem a sua geografia. Aliás, é um salmo completo que eu não tenho tempo de ler. Você depois lê o Salmo 105. Essa ficou parte do cântico do povo de Deus sobre a vida de José. Salmo 105. Chegar em casa, meditem nesse salmo, que fala como Deus mandou fome e como Deus mandou um homem ao Egito chamado José. Tudo relacionado com a história da redenção. A mesma coisa com relação a Esther. Podia falar muita coisa aqui. Quando Mordecai disse para ela: porque se de todo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa de teu pai perecerás. E quem sabe, para conjuntura como esta, é que fosse levada a rainha. Houve uma causa natural para se tornar rainha. Mordecai diz assim: houve uma razão redentora para Deus preservar a posteridade do seu povo. Tem um servo do Senhor, estava lendo uma vez, ele disse assim: a cada instante de nossa vida, nós operamos sob dois pontos de vista. Um é humano, imediato, que pode até ser correto, mas o outro é o divino. O mais popular é o humano, porém o mais frutífero, o mais bíblico, o mais abençoador, o mais completo é o divino. Vivam pelo divino, pela palavra do Senhor, pelos propósitos redentores de Deus. Não desperdicem a sua geografia. E a propósito, não é só a geografia de Jesus, dos apóstolos e dos outros que foram guiados por Deus de maneira redentora. A geografia de todo ser humano neste mundo. Ninguém senta ao meu lado no avião se não for pelos decretos e propósitos de Deus, irmãos. Para você se convencer disso, por isso que eu digo, todos os momentos eu oro: Senhor, não me deixe desperdiçar a minha geografia, o lugar que o Senhor, porque todos os lugares que eu estou tem a ver com a história da redenção. Tudo. Abra as suas Bíblias só para convencer vocês e converter vocês. Meus irmãos, nós vivemos em silêncio. Tem pessoas que dizem para mim: ah, pastor, o senhor fala sempre de Jesus, conversa com as pessoas, procura conversar e falar de Jesus com as pessoas, porque o senhor é evangelista. Digo, mas essa não é a razão, não. O Senhor Jesus disse em Atos 1:8, para todos os seus discípulos, para todos os 120 que estavam na igreja em Jerusalém, quando o Espírito Santo veio: recebereis o quê? Recebereis vós, inclusive os apóstolos, os outros, e os 120 estavam juntos lá. Recebereis vós poder, ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então quem tem o Espírito Santo de Deus, tem o poder e a iniciativa para o quê? Para falar de Deus, para falar de Jesus. Então, para mim, uma das evidências que você está cheio do Espírito Santo de Deus é que você vai falar da obra redentora de Deus. Leia o livro de Atos. Quando o Espírito Santo os encheu, a Bíblia diz que eles com bold. Efésios capítulo 6. Que eles com ousadia falavam de Jesus. E Pedro e o apóstolo Paulo em Efésios 6 diz assim: vocês orem por mim, para que com ousadia eu possa fazer conhecido o Senhor Jesus. A propósito, ousadia, não arrogância. Quando a Bíblia fala com ousadia, não tem nada a ver com falar alto. Eu falo alto, alguns falam mais baixo, não tem nada a ver com isso. Mas nós falamos com ousadia. Não arrogante. A ousadia significa, você não espera de Deus, é o seguinte: quando você estuda a expressão ousadia, significa, é falar sobre o risco de morte. É isso que é ser ousado na palavra de Deus. É abrir a sua boca para Jesus, quando você sabe que você pode morrer por causa disso. Nós somos um bando de covardes.
Porque nós não abrimos a boca, nem quando não há ameaça nenhuma. Mas você foi cheio do Espírito Santo de Deus. Não desperdice a sua geografia. Eu disse que eu ia falar para Atos 17. Vamos lá, rapidamente, Atos 17. Agora o apóstolo Paulo é que vai falar para a gente também. O apóstolo Paulo falando para epicureus e estoicos, para gentios e incrédulos. Veja o que ele fala para eles assim, na mensagem diz: o Deus que fez o mundo, versículo 24, e tudo que nele existe, sendo ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos pelas mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos o quê? Vida. Se tem alguém vivendo no mundo hoje, está vivendo por quê? Porque tem saúde? Não, irmãos, porque Deus tem dado vida para eles, incrédulos ou não. Nós nos esquecemos disso. Está vivendo? É porque Deus lhe tem dado vida, respiração e tudo mais. Esse é o Deus da Bíblia. Agora veja mais, não somente isso. Ele diz assim: de um só fez toda a raça humana, vemos todo Adão e Eva, para habitar sobre toda a face da terra. Isso aí, Gênesis 1 e 2. Veja bem, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Outras palavras, Deus estabeleceu antes da fundação do mundo o tempo de nascimento e o lugar de nascimento, não somente o lugar, mas o tempo de viver e os lugares de viver de todas as pessoas deste mundo. Todos. Agora, as pessoas nascem neste mundo no tempo determinado por Deus, no lugar determinado por Deus, para quê? Qual é a grande necessidade de todo ser humano ao nascer, irmãos? Versículo 27, para buscarem a Deus. Então a geografia de todo ser humano, de todos os movimentos, tem a ver com a história da redenção. Não desperdice a sua geografia, nem a daqueles que estão ao seu redor. Não espere que eles venham a você. Não foi assim que Jesus fez. Jesus fez discípulos. E quando Jesus diz, tendo ido fazer discípulos, porque Jesus veio, ele foi, ele fez discípulos. Vejam bem, para buscar a Deus, se porventura tateando posso achar, bem que não está longe de cada um de nós, incluindo os incrédulos. Agora veja o versículo 28. Pois nele vivemos, quer vocês incrédulos entendam disso ou não, e nos o quê? Movemos. Faça exegese da palavra. O verbo mover aqui significa nós migramos, os nossos movimentos. Quando ele fala aqui sobre nós nos movemos, não está falando sobre coreografia não, irmãos. Tem um grupo lá nos Estados Unidos que eu gosto muito, que é o Balé Magnificat. Mais uma vez eu estava lá conversando com eles e eles interpretaram isso aqui como movimento de dança. Não, irmãos, essa é a mesma palavra, está lá em Gênesis capítulo 11, versículo 2. Partindo, migrando, todos os deslocamentos de todos os seres humanos está relacionado com a história da redenção. Nunca mais esqueçam disso. Onde vocês estiverem, essa é a minha oração. Deixa eu dizer só algumas aplicações aqui rapidamente. Eu vou dar os outros 2 pontos e terminar. A minha oração todos os dias: Senhor, ajuda-me a não desperdiçar a minha geografia, porque eu tenho causas naturais para tudo, mas eu não quero esquecer a causa sobrenatural de tudo. Então, se eu estou no avião para vir para o Brasil, a questão, a pessoa está indo para o Brasil para quê? Ou por quê? Porque eu tenho uma conferência, essa é uma causa natural. Os irmãos já ouviram falar a palavra missional. Não existe a palavra na Bíblia, os irmãos sabem disso. Mas lá na minha área o pessoal fala muito de missional. E sabe de uma coisa? Qual vai ser a minha definição de missional? Os irmãos pegaram aquele livro Reformado significa missional. Eu tenho um artigo lá, eu faço a colocação. Para mim é o seguinte: o Senhor Jesus em João 17, na sua oração sacerdotal, antes de ir para o Getsemane, ele diz: Pai, assim como tu me enviaste, o quê? Eu também os envio. No contexto lá, Pai, eu vim a este mundo para te glorificar. Eu te glorifiquei realizando a tua obra. E a obra foi esta: eu manifestei o teu nome àqueles que me deste, e eles creram em ti.
Eu manifestei a tua palavra a eles, eles creram em ti. Foi dessa maneira que o Senhor Jesus glorificou o Pai. E agora ele diz, agora Pai, assim como o Senhor me enviou, eu os envio. Outras palavras, eu os envio para que eles glorifiquem a ti, manifestando a tua palavra, aqueles que o Senhor me deu, para que eles creiam. E eles vai, e não oro não somente por eles, mas também por aqueles que vieram a crer por sua palavra. Eu não quero desperdiçar minha geografia. Viajando, vou contar umas duas histórias aqui para vocês. Podia contar uma agora mesmo no hotel, essa semana. Mesmo lá no hotel onde eu estou, lá no Marante. Já encontrei mormon, católico, gente que não vai para igreja nenhuma, crente desviado. Eu acho que até uma mãe de santo que eu dei uma Bíblia para ela. Não sei se ela é mãe de santo, vou perguntar para ela amanhã, porque eu estou falando de Jesus para ela. Uma das arrumadeiras veio, e eu estava estudando lá no quarto, deixei a porta aberta, logicamente. E eu disse, a minha esposa não está aqui porque ela saiu, e eu fiquei porque estava me preparando para pregar. Aí ela disse, o senhor é pastor? Eu digo, sou. Aí disse, minha mãe era da Assembleia de Deus, morreu há 1 ano atrás, uma crente muito fiel. As minhas irmãs frequentam a igreja. Eu digo, e você? Eu disse, não, eu não vou para a igreja. Eu abri a escritura para ela, João 3, 16, 18, João 5, 24, comecei a explicar para ela sobre o Senhor Jesus, vindo de Deus a este mundo, morrendo na cruz do Calvário, restando esmoço para que aqueles que nele crê possam ter os seus pecados perdoados, ter relacionamento com Deus, a transformação de vida, o Espírito Santo passa a habitar e você começa a viver uma vida que vale a pena ser vivida para a glória do Senhor. Quando eu terminei de falar para ela, ela disse, o senhor pode colocar uma mensagem para mim? Eu digo, não, eu não, mas eu tenho uma mensagem de Deus para você. Coloquei lá 12 versículos, você tem Bíblia? Tem, coloquei lá os versículos, chegar em casa, você vai no seu quarto, leio esse versículo, eu já li para você, se ajoelhe diante do Senhor e disse, Pai, eu sou pecadora, sei que Cristo é o teu Filho, veio a este mundo, morreu na cruz do Calvário, estou dentre os mortos, para pegar pelo pecado daqueles que creem. Senhor, eu creio. Eu digo, e essa decisão, e isso que você fala, é fruto do Espírito Santo de Deus. Ela saiu do quarto, irmãos, com os olhos cheios de lágrimas, dizendo, Senhor, o Senhor não sabe quanta paz o Senhor trouxe ao meu espírito hoje. Nessa viagem eu podia contar várias histórias. Numa delas, estava viajando à noite, por exemplo, eu quero ser muito intencional na minha geografia. Viajando numa dessas viagens à noite com a Foclina, de internacional, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no avião, irmãos, eu abro a minha Bíblia, não é o e-mail, não é o iPhone, não, ninguém sabe o que você está fazendo com o iPhone. Eu abro a minha Bíblia de papel, a Foclina também, e é um tempo que eu tenho para meditar na Escritura, mas eu faço isso de propósito, porque eu quero que o pessoal veja o que eu estou fazendo. E oro, Senhor, abre uma porta, eu não sei que tipo de geografia é essa, quando você está a 10 km de altura. Mas meu irmão, eu podia contar tanta história para vocês, como Deus abriu porta para falar de Jesus. Numa dessas viagens, botei a Bíblia assim, a aeromoça passou, olhou, viu a gente olhando a Bíblia, aí ela passou de novo, aí coçou assim no meu ouvido, para mim e para a Foclina, ela disse assim, orem por mim. Aí eu disse assim para ela, olha, depois você se viu, o pessoal veio aqui falar com a gente, e ela veio, depois que se viu todo mundo, ela veio. Eu agora esqueci qual foi o versículo que eu dei para ela. Foi Provérbios o que, irmão? Foi Provérbio 15, foi? Olha, está vendo? A Foclina lembra. Sabendo mais a Bíblia do que eu. É isso mesmo. Aí ela veio. Aí eu disse, agora me diga por que é que eu devia orar por você. Aí ela disse assim, é que eu estou tendo um problema nesse voo. Você está a 10 km de altura. E a aeromoça diz, eu estou tendo um problema nesse voo. Aí eu pensei, se for um problema no avião, que o avião vai cair, eu vou me levantar daqui a pouco, dizer, gente, eu tenho boa notícia e má notícia. Não quero dispensar a minha geografia, especialmente no momento desse. Aí eu disse assim, é com o avião? Ele disse, não senhor, é que eu estou tendo um problema de relacionamento aqui com o chefe da cabine, pessoal que trabalha com, como é o nome mesmo daquele, sei lá qual é, do crew, sei lá o que for. Aí eu disse assim, eu tenho uma palavra para você.
Aí ela sentou assim, o pessoal estava meio dormindo, aí eu sentou, aí eu abri Provérbios 15, 16, 15, 1 e 2. Irmãos, medita as Escrituras. A única palavra que não volta vazia é a palavra de Deus. Eu li para ela, a resposta branda, escrevi para ela no papel, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Aí ela disse, muito obrigado, então é isso, eu sei como é que eu vou fazer. Vou simplesmente responder brandamente. Eu disse, não, você não está entendendo, minha querida. Porque ela pensou em autoajuda, ou sei lá, um princípio, quer dizer, se eu usar esse princípio, tudo bem. Está muito bom. Eu disse, não, isso aqui vem da Bíblia Sagrada, isso aqui é palavra de Deus. Deus escreveu isso para que as pessoas que creem nele, entregaram a sua vida a ele, creem no Senhor Jesus, obedecem porque ele falou e ele vai agir. Meus queridos, restaurante. Cheguei lá com minha esposa, lá para o lado de Alabama, numa conferência. Não foi Alabama, não, foi Louisiana. E o presbítero da igreja disse, pastor, eu quero levar o senhor e a sua esposa hoje no melhor restaurante aqui que... sei lá o que é, alguma comida lá muito especial. Eu digo, vou levar o senhor. Eu digo, vamos lá. Eu digo, vamos lá, o senhor paga e eu oro. Sentei com ele, irmãos. Aí uma menina de uns 21 anos, idade de ser quase minha neta hoje, nos servindo, muito alegre, nos serviu, tudo. Quando ela terminou, disse, está tudo ok. Eu olhei para ela e disse assim, olha, eu sou pastor, meu nome é Elias, estou pregando aqui na cidade. Eu oro sempre antes de comer, porque tudo isso aqui foi provisão de Deus. Deus não somente nos criou, mas nos deu os meios para que nós pudéssemos nos sobreviver. Então eu oro. Você tem alguma coisa que eu possa orar por você? Meus queridos, essa menina de uns 21 anos olhou para mim e aquele sorriso desapareceu. Com lágrimas disse, o senhor não tem a mínima ideia da minha vida. Aí blá, 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 quase que eu não comia mais. Porque era tanta tristeza, não é que ela estava vomitando no meu prato, não, irmãos. Mas era tanta coisa. Eu tenho alguns minutos para falar de Jesus para ela. Não desperdicem a sua geografia. Deixe-me terminar agora e dar os últimos dois pontos e vou terminar. Se Deus... A propósito, nós estamos orando, pastor Francisco e minha família, por um reavamento durante esta semana na nossa vida. Que nós façamos um compromisso de ouvir mais a Deus, de falar mais com Deus, de falar mais sobre Deus. Segunda pergunta foi essa, para que Jesus foi morar em Cafarnaum? Veja para que, irmãos, está os versículos 15 e 16, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu luz. Para quê? Para que as pessoas fossem salvas. O pessoal, Jesus foi morar na beira da praia, então vamos comprar um apartamento lá na Boa Viagem, para os pastores. Porque eles esquecem que Jesus foi morar com pescadores, e não ficava muito tempo em Cafarnaum. O ponto é, para quê? Para que os que estavam na região da sombra da morte vissem a luz. A Bíblia diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. O Senhor Jesus em Lucas 19 disse que o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar o perdido. Meus irmãos, vivam a sua vida de uma maneira focalizada. Eu digo aos pastores, me digam sobre os seus programas, me digam sobre o seu orçamento. A minha questão é o seguinte, o seu programa, o seu orçamento, o seu conjunto, tudo que você está investindo aqui, e que se diz vai redundar em pessoas conhecendo Jesus, sendo discipuladas e ganhando outros para Jesus. Porque se não tiver isso claramente, é só programa para entreter. Este era o objetivo do Senhor Jesus.
O problema, meus queridos, lembre o seguinte, que o problema fundamental do ser humano depois da queda é o quê? Pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O problema dos seres humanos não é sociopolítico, não é educação, não é econômico, não é saúde, não é étnico, nem de família. O problema é espiritual, o problema é de coração. Tudo é consequência. Quando eu vejo a igreja se levantando para fazer protesto político, é uma evidência de falta de poder. Montou com sua Bíblia. Atos, sair com cartaz na rua protestando contra o governo, irmãos. Vem comigo em Atos capítulo 12, eu vou terminar com isso aqui. Eu já falei 3 vezes, vou parar de dizer que vou terminar. Vejam bem, irmãos. Herodes tinha morto, passado a fio da espada, Tiago, irmão de João, o apóstolo. Teve o apoio do povo, pegou Pedro e colocou na cadeia. E a igreja saiu com o cartaz assim: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. As armas da nossa milícia não são carnais, meus queridos. Eu creio que a direção da igreja tem responsabilidade de chegar e falar para o governo, mas para a igreja do Senhor sair com cartazinho na rua e protestando, sabe qual é o problema? Deixa-me só ler a igreja primitiva aqui. Versículo 5, Atos 12, 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, esperando morrer no dia seguinte. Mas o que é que diz a segunda parte da Bíblia, irmãos, aí, do versículo? Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Igreja que protesta, igreja que não ora. Em geral, sair com protestos e ir na rua, irmãos, sei lá qual for o movimento. Orem, e que possa acontecer o que aconteceu também com eles, que nós sejamos revestidos do poder e com ousadia preguemos a palavra do Senhor. Falar. Um amigo meu me mandou uma história essa semana, um amigo meu, falando uma das histórias de Antônio Elias. Vocês conhecem o reverendo Antônio Elias, ouvi muitas vezes o reverendo Antônio Elias, está na glória. O reverendo Antônio Elias contava uma história que ele dizia que uma vez quando eles estavam reconstruindo, sei lá, a igreja lá presbiteriana de Niterói, onde ele era pastor, ele estava conversando com o empreiteiro da obra, que construía a obra lá, a igreja. E ele se disse: olha, eu sou o pastor da igreja, eu sou presbiteriano. Aí o empreiteiro disse: eu só contrato presbiteriano para trabalhar na minha obra, não contrato pentecostal. Aí o Antônio Elias ficou meio furioso e quis saber a razão. Antônio Elias, carismático também. Aí o empreiteiro disse assim: nossa, pastor, os pentecostais param o serviço a toda hora para falar de Jesus, param a hora para evangelizar, mas os presbiterianos são bons, são educados, não falam nada. Eu oro que nós vamos ser como Jesus. Porque não somente para que Jesus foi lá, mas a última pergunta, só para os irmãos entenderem, o que é que Jesus fez nesses lugares, qual foi o meio que Jesus usou para que essas pessoas saíssem das trevas para a luz? Veja o versículo 17, daí por diante passou Jesus o quê? A pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus usou o quê? A pregação, o falar, o compartilhar, o evangelizar, porque fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Arrependei-vos de outras palavras, vocês são pecadores, estão em rebeldia comigo. Isso é só um resumo da mensagem do Senhor Jesus, vocês sabem disso. Arrependei-vos, vocês são pecadores, estão sob a ira do meu Pai, porque está próximo de Deus, ou seja, o rei que lhes dá perdão real está aqui. Não desperdicem a sua geografia. Voltarem ao hotel hoje à noite, orem para que Deus lhe abra a porta, onde você estiver, irmãos, na fila do ônibus, na fila do banco, seja lá onde for, ó Senhor, olhe, porque ninguém nesse mundo está onde está por acaso. Soberanamente, eles são responsáveis pelas suas idas e vindas, mas soberanamente Deus os guia para o louvor da sua glória e a salvação daqueles que Ele chamou. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos reais seguidores de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos
que os nossos locamentos, deslocamentos, as nossas migrações, todas elas sem exceção, e de todos os povos neste mundo, tem a ver com a história da redenção. Em nome de Jesus, amém.